Saudações a todos, sou Thiago Badaró, advogado especialista em Direito Condominial e também professor na Escola Superior de Advocacia, a ESO-AB de São Paulo, também na matéria de Direito Condominial, e hoje estamos estreando o nosso programa Questão Condominial. Esse programa ele tem por objetivo abordar as variadas matérias pertinentes à matéria de condomínio e também direito imobiliário, e especialmente hoje, no nosso programa de estreia, nós abordaremos a importância da advocacia condominial e também o mercado de trabalho para advogados. Especialmente comigo hoje está o Dr. Márcio Raczkowski, referência no direito condominial. Quando a gente fala de condomínios, né, Márcio, a gente vê o seu rosto sempre como um norte ali para nós advogados. Te confesso que também iniciei a carreira dentro da área de condomínios me inspirando em você, então é um grandíssimo prazer tê-lo aqui conosco. E hoje nós falaremos, como falei para vocês, do assunto principal, que é da advocacia condominial, qual que é o mercado específico para esse advogado que intenta trabalhar com condomínios, quais são os desafios, qual que é a importância do advogado. E essa é a primeira pergunta que eu faço para você, Márcio. Qual que é a importância do advogado dentro do condomínio hoje? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra. E falar aqui na UAB é nossa casa, né? Então a gente sempre fica à vontade. E do jeito que você falou, parece que eu sou um idoso, né? Falou que você começou a carreira... De forma alguma. Vanguardista ainda. Tá bom. Eu comecei, meu primeiro emprego na área de condomínios foi em 86. Certo. Numa administradora de condomínios. De lá para cá eu não parei mais, são 34 anos. Só isso, né? Trabalhando nessa área. E é uma área encantadora, com uma série de desafios. Agora, a principal mensagem a passar para os nossos colegas. Até uns anos atrás, a advocacia para condomínios era desse tamanhinho. Eu nunca vi alguém falar uns anos atrás, eu quero ser advogado de condomínios. Isso não existia. Hoje em dia é uma área gigantesca, é uma área enorme, com muitas oportunidades, e não se fala de gestão de condomínio sem falar em jurídico. Porque tudo que envolve hoje o complexo mundo de condomínios, em algum momento precisa da advocacia. Tudo que acontece num condomínio, o síndico precisa ter um advogado ali do lado para dar conselho, para dar consultoria, para ajudar, para tentar, nessa loucura que é hoje em dia gestão de condomínio, com grupo de WhatsApp, com todo mundo brigando, todo mundo com pressa, querendo fazer as coisas no mesmo instante, sem pensar com calma. Então, a figura do advogado ganhou muita importância. Até uns anos atrás, era normal um condomínio ter uma administradora, um contador, um engenheiro, mas não tinha um advogado contratado. Só quando chegava uma intimação, quando chegava uma citação, é que alguém lembrava, opa, precisamos contratar um advogado. Hoje em dia não. Hoje em dia o advogado já faz parte da gestão do condomínio. Na previsão orçamentária já é normal ter um custo fixo lá com o advogado, porque todo mundo já entendeu que o advogado é essencial para uma gestão segura de um condomínio. Pode ser um condomínio pequenininho, um condomínio gigantesco, de pobre, de rico, de milionário, todos eles precisam de um advogado. E o legal também é que a advocacia para condomínios, ela abrange uma série de áreas, porque a gente vai cuidar da parte trabalhista, da parte previdenciária, da parte tributária, do direito civil, do direito penal, direito ambiental. Acontece tanta coisa num único condomínio que o advogado precisa ter um conhecimento multidisciplinar, não só na área imobiliária, mas em todas as áreas. Porque realmente condomínio é um organismo vivo, condomínio tem uma vida muito dinâmica e precisa do advogado. Então, esse mar de prédios que a gente tem aqui em São Paulo, em todas as capitais, e no interior, e no litoral, esse mar de prédios, todos eles contratam os nossos serviços. Tem um mercado aí gigantesco para a gente explorar. E um mercado que paga em dia, hein? E paga bem. Com certeza, Márcio. E até adicionando ao que você trouxe, a questão da interdisciplinaridade, eu acho muito interessante, não sei se você concorda comigo, acredito que sim, isso tirou um pouco, desmistificou a questão do advogado generalista ser visto com maus olhos pelos demais advogados. Esse perfil de advogado ele é muito bem visto dentro do condomínio. Às vezes a gente senta na frente de uma mesa com um síndico, com o pessoal do conselho, e a pergunta ela não vem só no âmbito civil, no âmbito penal, no âmbito tributário, vem várias áreas do direito, e o conhecimento mínimo é essencial. Tiago, quando eu vou numa reunião como advogado, como consultor de um prédio,
Juro pra você, eles acham que eu sou advogado, Isso. que eu sou psicólogo, que eu sou psiquiatra, que eu sou engenheiro e que eu sou zelador. Perfeito. Então, de fato, eu preciso ter um conhecimento multidisciplinar e também de outras áreas. Porque, assim, numa mesma reunião, eles vão me perguntar sobre um vizinho que faz barulho, vão me perguntar sobre uma reclamação trabalhista de um funcionário, vão me reclamar sobre uma empresa de terceirização que não está recolhendo os impostos corretamente, vão me perguntar sobre uma ação de cobrança, sobre uma ação contra a construtora, sobre um vizinho que tem um comportamento antissocial e que precisa fazer um boletim de ocorrência, uma queixa-crime. Vão me perguntar sobre questões ambientais, se pode ou não pode impermeabilizar uma certa área. Então, numa mesma reunião, eu tenho que ter um conhecimento hiper vasto. E claro que na nossa área vale a pena, assim, não é ser um generalista, é ser um cara que tem um pouquinho de conhecimento em cada área. Na nossa área, isso é estritamente necessário. É por óbvio ressalvado a importância da gente ter pessoas que trabalham com especialidades diferentes dentro da área jurídica. Por exemplo, ter um colega que trabalha na área ambiental, na área civil, na área trabalhista, esse conhecimento, ainda que 360 dos problemas do condomínio, com certeza é a menina dos olhos para que você, advogado, possa entrar num condomínio e prestar uma assessoria jurídica de qualidade, principalmente no âmbito consultivo, né, Márcio? Não, sem dúvida, tem que conhecer o Código Civil, né, a parte que fala de condomínios, tem que conhecer muito bem, tem que conhecer convenção de condomínio, regulamento interno, precisa entender a dinâmica dos condomínios, existe uma coisa política dentro dos condomínios, como é que funcionam as assembleias, como é que a gente deve se portar numa assembleia. Você sabia que tem condomínios, falando de mercado de trabalho, tem condomínios que eu não advogo, que eu não sou consultor, mas eles me contratam só para sentar na mesa e conduzir a assembleia? Porque quem sabe conduzir uma assembleia é um advogado. É um ato jurídico, é um ato solene, é um ato formal, mas precisa ter o jogo de cintura que todo bom advogado tem. Então, até às vezes, para conduzir, é uma espécie de advogado mestre de cerimônias, que vai lá só para conduzir uma assembleia e depois vai embora. Porque se sentar alguém que não tem experiência na mesa, a assembleia vai pro vinagre, porque vai dar tudo errado, vai dar briga, vai dar confusão. Sim. Então, hoje em dia, a atividade do advogado é imprescindível para uma gestão segura. Perfeito. E algo que você abordou e muito bem falado, Márcio, essa questão política. Eu acho que é o diferencial do advogado que atua dentro do âmbito do condomínio. A gente tem colegas dentro da área empresarial, às vezes dentro da área trabalhista e tantas outras aí, que você consegue se dedicar especificamente ao âmbito jurídico daquela situação. Nós não, né? Pelo contrário, a gente tem que ter um jogo de cintura no sentido político, como bem disse o Dr. Márcio, né? Enfrentar politicamente uma assembleia, você ser o mestre de cerimônias dessa assembleia, as pessoas que estão ali te assistindo, pegar confiança em você é muito importante, né? Esse tipo de segurança que o advogado traz. Então vejam, né? Nossa atividade ali, a atividade da advocacia é imprescindível para que o condomínio possa andar de forma saudável. Tiago, olha que curioso. Às vezes eu vou para uma reunião de condomínio e eu nunca trabalho, nós, né? A gente nunca trabalha para um síndico, a gente trabalha pro condomínio. E o condomínio é composto de várias pessoas. Então tem lá síndico, subsíndico e meia dúzia de conselheiros. Então você vai para uma reunião com 10 pessoas. O síndico é um cara bravo, um cara que quer dar multa em todo mundo, é um xerifão. Aí o subsíndico já é um cara mais de conversa, um cara que gosta de conciliação, de mediação. Aí você tem uma conselheira que também é advogada, que é sabichona, que sabe tudo, sabe mais que você e quer dar palpite. Aí você tem um engenheiro que não é da área jurídica, mas diz que o cunhado dele é advogado, e aí não tem fim. Então o advogado que mexe com condomínios, ele precisa ter, além do conhecimento técnico, ele precisa ter uma habilidade para conseguir conquistar a confiança das pessoas, conquistar o carinho das pessoas, porque aí você vai ser bem recebido. E a sua orientação, eles vão aceitar com tranquilidade. Se você não tiver essa habilidade, esse jogo de cintura para transitar entre todas essas pessoas, logo eles estão falando, tem que trocar de advogado, esse advogado não serve para a gente. Porque além de ser bom tecnicamente, também precisa ser simpático, tem que ser gentil, tem que ser cordial. Ou seja, a nossa área é diferente das outras. Só que quem se relaciona bem, quem tem habilidade de se relacionar, consegue, pegando cliente, não para mais. Porque um vai indicando para o outro, um síndico vai indicando para o outro. Hoje em dia, tem eventos que chegam a reunir 500 síndicos. E os síndicos têm uma rede hoje, que eles conversam, e aí um vai indicando para o outro, daqui a pouco, você nem sabe de onde tem gente te ligando para te contratar.
Então isso que é legal na nossa área, que em outras áreas não tem isso não. Perfeito. Até indo ao encontro do que você falou, Márcio, e muito interessante isso para você advogado, para você advogada, profissional da advocacia que está nos assistindo, né, esse diferencial que o Márcio trouxe é perfeito. A nossa advocacia ela não é mais aquela advocacia de trás da mesa, onde o síndico vai até o escritório do advogado e lá despeja todos os problemas. Pelo contrário, é o oposto que acontece. O advogado ele tem que levantar da cadeira e ir até o condomínio e não só ter a tratativa com o síndico, mas com conselheiros, com os moradores. Às vezes uma medida judicial que parece pesada pode te prejudicar dentro do condomínio, sendo que apenas uma conversa com aquele condômino que está praticando algo que é contra a convenção ou regimento interno vai ser cessada a partir do momento que você tem uma boa conversa com ele, que você explique de forma amigável. Então, a diferença na nossa área, como você bem disse, é essa a empatia que a gente tem que criar com todos os moradores de um condomínio, do nosso cliente, né? Principalmente para que a gente tenha um sucesso efetivo lá, sem nenhum litígio, né? E aí, Thiago, é exatamente isso. E quem trabalha para condomínios, a gente trabalha dentro da casa das pessoas. É o lar deles lá. Então a gente não pode chegar lá achando que é o dono da verdade, que vai ser tudo do nosso jeito, porque é onde as pessoas moram. Colocando as regras na mesa, não pode. Não vale só a letra fria da convenção, a letra fria da lei, vale usos, costumes, vale o que é bom para aquele microcosmos, né? Aquele micromundo que as pessoas vivem. Quantas vezes que eu tenho uma assembleia de condomínio que eu falo, essa assembleia vai ser dureza. Vai dar pau, vai dar briga. Eu chego 40 minutos antes, converso com as pessoas, a gente prepara um café, um bolinho, fica ali batendo papo. E quando começa a reunião, o clima já acalmou, as pessoas já estão mais, talvez, propícias a se conciliar, propícias a se respeitar, justamente porque na nossa área não é igual ir numa audiência, sentar lá, entrar na mesa e tudo técnico e tudo frio. Não, a gente consegue se preparar, a gente consegue angariar apoio das pessoas. Então, para quem pensa talvez em entrar nessa área, é uma área encantadora. Agora tem um detalhe importante. Quem é casado, como eu, você tem que explicar em casa, olha, eu falo isso para meus filhos, olha, o papai trabalha com condomínios e tem assembleia toda noite. Então, antes das 10 eu não estou em casa, porque tem reunião, a reunião vai até tarde, então é sacrificante. A gente está sempre cansado, sempre... E é curioso, né? Porque eu às vezes falo assim, não, como eu faço assembleia à noite, eu amanhã vou ficar descansando em casa. Mas nunca dá certo. Eu sempre a rotina do escritório, a rotina do escritório, dia a dia, e depois a assembleia à noite. Agora, o que é legal de condomínio? Estou me alongando um pouquinho, mas o que é legal para a gente que precisa viver da advocacia? É que condomínio ainda é uma advocacia que contrata a contratação de partido, que paga mensalidade. Vocês não sabem a delícia que é o que eu tenho no meu escritório, de saber que chova ou faça sol, aqueles clientes que me pagam mensalidade, todo dia 5 eles vão pagar o boleto. E eu vou ter o dinheirinho para pagar a secretária, o estagiário, o aluguel, o cafezinho. Então é uma advocacia de partido, que talvez não exista mais, mas na área de condomínio existe. Indo na contramão, inclusive, das empresas hoje, que até cortam aí... um custo fixo, custo né? fixo com advogado. O condomínio está indo totalmente na contramão, está contratando advogado. E mais, como o nosso custo geralmente está lá na previsão orçamentária, e um dos deveres do síndico é cumprir a previsão orçamentária, então não tem inadimplência. Raramente você vai conversar com um advogado da nossa área que vai falar, pô, tomei um calote de um cliente. Não toma, porque está na previsão orçamentária, o síndico tem que cumprir a previsão orçamentária. Então dá para se programar, dá para fazer planos de expansão do escritório, de expansão da carreira, porque você sabe que chova ou faça sol, se você trabalhar direitinho, vai entrar todo mês. E aí tem um monte de oportunidades que às vezes as pessoas não enxergam, é que no meio dessa advocacia comezinha, essa advocacia pequenininha do dia a dia, quer mandar uma notificação, fazer um regulamento interno, fazer uma mediação entre vizinhos, que na cabeça das pessoas é uma advocacia simples de fazer. No meio disso, surge uma ação contra a construtora, surge talvez uma ação contra a Sabesp, uma ação contra a Enel, e aí são ações grandiosas e que você tem uma bela sucumbência ou belos honorários no êxito, e é a hora que você realiza sonhos. A advocacia propicia isso. Que você tenha a sua remuneração ali mensal, bonitinha,
mas que quando pega um processo desse grande, você realiza sonhos, você compra o seu carro novo, você quita a sua casa, você faz uma viagem que você sempre sonhou. E na área de condomínios isso é possível, porque tem uma oportunidade atrás da outra. E é interessante também, Márcio, e você vai concordar comigo, hoje não só são os síndicos que estão contratando o advogado com especialidade condominial, mas os moradores também, né, procuram muito o advogado da área de condomínio, às vezes remunerando muito bem por trabalhos específicos e que pode ser com certeza um excelente benefício para aquela pessoa que está atuando na área condominial, não é verdade? A gente tem o maior nicho é a advocacia para os condomínios. Que a gente vai cuidar da administração do condomínio ao lado da administradora, ao lado do síndico, mas tem também um outro mercado grande que vem crescendo do morador que está indignado com a gestão do condomínio e quer contratar um advogado para contrapor aquela gestão. Então, por exemplo, o morador que tomou uma multa e ele acha que a multa foi injusta, ele tentou todos os caminhos para cancelar a multa e não conseguiu, ele vai lá e contrata um advogado. O morador que quer impugnar uma assembleia, porque a assembleia foi mal dirigida, a assembleia não transcorreu muito bem, ele contrata um advogado. O morador que teve um prejuízo porque estragou seu carro, porque teve um vazamento grande e estragou sua casa, ele contrata um advogado. Então, o mundo do condomínio, o ambiente todo de condomínio, traz para o advogado uma série de oportunidades, seja do lado da gestão do condomínio, seja do lado do morador. E tem uma outra coisa interessante também, que a gente precisa ficar ligado, nós aqui advogados. Tem um mercado nas grandes cidades, e aqui em São Paulo, nossa, não para de crescer, que é de síndico profissional. Sim. Quem é que sabe interpretar a lei? Advogado. Advogado. Quem é que sabe fazer gestão de pessoas? O síndico. Quem é que sabe analisar bem um contrato? Quem é que sabe conduzir uma reunião? O advogado, com certeza. E quando um prédio precisa de um síndico profissional? Opa, com Quem certeza. que ele vai contratar? Com certeza. Um bom advogado. Com certeza. Isso que eu ia falar. E às vezes, tem prédios, gente, isso é importante que todo mundo saiba, tem prédios que eu sou advogado há 10 anos, que me pagam lá 1.000, 2.000, 3.000 por mês, e aí vem uma assembleia e não aparece nenhum candidato. Aí eles falam, Márcio, a gente já te conhece, assume de síndico. Aí eu falo, olha, aqui são 200 apartamentos, eu vou cobrar R$30 por apartamento, vocês vão me pagar R$6.000 para eu ser síndico. Tá bom, Márcio. Olha que legal. Um lugar que você já trabalha, que você já conhece, que além de ser advogado, você vai ser síndico profissional. Então tá cheio de advogado hoje em dia, criando uma área no seu escritório específica para assumir os condomínios como síndico profissional. É um trabalho específico de advogado? Sim. Advogado sabe fazer muito bem. Administrador também sabe, talvez o engenheiro também saiba, mas é uma atividade boa para o advogado. Nós estamos aqui falando de mercado de trabalho. Puxa vida! Imagina um advogado que tem um escritório que pega 5 condomínios para ser síndico profissional, cobrando 4.000 em cada prédio, ele tem uma renda fixa de 20.000 todo mês. Sim. Pronto. Pagou tudo no escritório e ainda sobra alguma coisa. Com certeza, com certeza. E, Márcio, uma outra pergunta que eu quero te fazer, e aí abusando um pouco do seu conhecimento, é o seguinte, quais são os desafios que o advogado enfrenta no começo de carreira? Acredito que tenha acontecido com você, e eu quero entender quais foram esses desafios que o Márcio enfrentou e as dicas que a gente pode receber de você aí para atuar inicialmente na advocacia condominial. Bom, vira e mexe, eu vou nas faculdades, sobretudo falar para os alunos de 5º ano, né, que já estão começando a ir para o mercado, muitos já fazendo estágio, e eu sempre falo 3 coisas importantes para eles, e que eu acho que são os desafios do começo da carreira, mas que talvez, na minha avaliação, os 3 pontos que trilham o caminho para uma carreira consagrada. Ponto número 1, seja especialista em algo. Precisa ser especialista em alguma coisa. É em condomínio? Vai estudar, vai se preparar, lê pra caramba, pesquisa, vai em simpósio, vai em congresso, vai em palestra, para virar um especialista em alguma coisa. As pessoas gostam de contratar especialistas. A gente falou aqui no começo que, puxa, você tem que ter um conhecimento geral, você tem que ser um profissional multifacetado, mas você tem que ter uma especialidade. Eu sou especialista em condomínios, mas eu entendo um pouquinho de trabalhista, entendo um pouquinho da área penal, mas tem que ter uma especialidade. Essa é a dica número 1. Dica número 2, esqueça aquela história que a gente aprendeu a vida toda, que a advocacia é só para processar alguém, que só se exerce a advocacia dentro do fórum, dentro do tribunal. Não é.
advocacia, pelo menos na nossa área dentro de condomínios, é possível fazer em ambiente neutro, dentro de uma sala, dentro de um salão de festa, dentro de uma garagem de prédio. O advogado que concilia pessoas, que administra conflitos, ele ganha dinheiro mais rápido e mais fácil do que aquele que vai para uma ação judicial. A gente sabe o calvário que é uma ação judicial. Então, seja especialista em alguma coisa e entenda que a advocacia não é só no fórum. A advocacia também é feita fora do ambiente do judiciário. E a terceira dica que eu dou e que eu acho importantíssima: não tenha medo de inventar produtos. O advogado não precisa viver só da advocacia pura. Faça cursos, inventa um curso e começa a dar aula. Inventa um produto relacionado à área que você é especialista e ganhe dinheiro com esse produto. Não precisa viver só da advocacia. Viva das outras oportunidades que a advocacia pode te trazer. Vou dar um exemplo. Eu estou sempre em condomínio. Eu vejo os zeladores apanhando com temas simples. Eu criei um curso no meu escritório. Como ser um zelador nota 10. Cobrei R$300 para dar um curso num sábado das 8 a meio-dia. As administradoras de condomínio matricularam 50 zeladores a R$300 cada um. Eu ganhei 15 mil. Gastei lá 2, 3 mil com café, com diploma, com não sei o quê. Ganhei 15 mil. E eles também ganharam muito mais. E eles ganharam muito mais. Com certeza. Quer ver um outro produto que eu criei? Eu tenho uma dificuldade, eu vejo nos condomínios uma dificuldade extrema, mas uma dificuldade extrema, com um negócio chamado livro de ocorrência. Que as pessoas vão lá, fazem uma reclamação, e aí essa reclamação, o próximo que vai fazer a reclamação no livro vai ler a reclamação anterior, vai virar uma fofoca sem fim, porque ele vai saber do problema do outro, vai dar uma olhada nas reclamações anteriores, é um negócio em desuso. Eu inventei um sistema que já tem um monte no mercado, que o cara fala direto pelo aplicativo, a reclamação deles chega direto para os gestores respondem direto para ele, não tem zum, 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 não tem fofoca. Ah, que legal, é um produto. Eles pagam para ter esse produto, é uma assinatura desse sistema. Então, por que a gente, quando vai advogado, a gente tem... E óbvio, a gente está dentro da OAB, a gente tem que valorizar muito o nosso ofício, mas hoje em dia, no mundo maluco que a gente vive, que as coisas são muito rápidas, a advocacia ela não precisa ser pura. A advocacia ela pode trazer oportunidades, abrir oportunidades, e eu uso isso muito bem. E eu falo para os advogados jovens, seja especialista, não pense na advocacia só dentro do tribunal, e seja criativo e crie produtos para que você consiga ter uma renda adicional. Essas são as dicas, na minha avaliação, douradas para alguém que quer trilhar um caminho legal, um caminho de sucesso. Perfeito, Márcio. Estão anotadas já as dicas aqui, vou levar ferro e fogo. Quero agradecer muitíssimo a sua presença no nosso programa de estreia. É um baita prazer ter sempre as suas orientações, as suas recomendações e também a sua gentileza, o seu sorriso aqui com a gente. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E olha, gente, o que a gente fez aqui foi bater papo, tá? Se a gente fosse falar tecnicamente do que é a advocacia no mercado imobiliário, a gente ia ficar aqui 10 horas falando, porque é algo extremamente amplo. O que a gente fez aqui foi só dar talvez, dar o gostinho para as pessoas, para que elas fiquem curiosas e pesquisem mais essa nossa área e virem nossos concorrentes. Com certeza. E aqui no Questão Condominial, nosso programa, assim como o Márcio bem falou, vocês vão ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa área, de discutir assuntos polêmicos da área de condomínio e também da área imobiliária. Então a gente conta sempre com a audiência de vocês para conhecer um pouco mais dessa área que vem trazendo muitos benefícios, vem aquecendo a economia, não só para a advocacia, mas também para as outras áreas. Então sempre fica um convite bem feito aí para vocês. E obrigado mais uma vez, Márcio. Posso falar uns números? Claro, com Tiago, certeza. Aqui em São Paulo, a gente tem morando em condomínios 6 milhões de pessoas. Tiago, os síndicos de São Paulo juntos movimentaram só na despesa ordinária mais dinheiro do que a Prefeitura de São Paulo arrecadou com o IPTU. E uma fatia desse dinheiro é para pagar advogado. Com certeza. Porque eles precisam de advogado. Ainda de números, em plena crise,
Nós vivemos os últimos anos aqui de crise. Só em São Paulo, nos últimos anos, nós tivemos uma média de por volta de 600 condomínios novos sendo entregues em São Paulo. A expectativa para 2020 e 2021 é por volta de 900 condomínios novos entregues por ano em São Paulo. Ou seja, é um mercado que só vai crescer. Com certeza. A busca por moradia, ela é sempre muito precisa na questão de condomínios, né? As pessoas cada vez mais migram das regiões mesmo de casa para ter a estrutura de condomínio, que oferece uma segurança, oferece uma estrutura mínima, e ainda aqueles condomínios de casa que também oferecem esse tipo de oportunidade, são um ótimo campo de trabalho para nós, advogados, e fica aí a dica do Dr. Márcio Harshkorsky para essa área que cada vez mais está crescendo. É isso aí. Perfeito? Obrigado mais uma vez, Márcio. Agradeço. Portas abertas para você aqui, sempre que quiser vir conversar com a gente. Obrigado. Mais uma vez, um baita prazer ter conosco. Obrigado. Desculpa ter me alongado bastante aí. Foi super proveitoso. E estejam com a gente para os próximos programas que acontecem quinzenalmente online aqui na ESA OAB de São Paulo. Um grande abraço e até a próxima.